pessoal, olá concurseiro, olá aluno. Nós passamos aqui mais um bloco, agora para aprofundar uma figura dos embargos infringentes. A figura recursal embargos infringentes, que sofreu uma alteração bem relevante e, portanto, neste preparatório, nesta ideia de apontar algumas dicas pontuais para você estar ligado nesta prova de juiz de direito aqui do Rio Grande do Sul, a gente passa a analisar exatamente esse ponto, embargos infringentes. O que aconteceu aqui? O CPC de 73, lembrando que os dois são cobrados na tua prova, né? Os dois, tanto o código de 73 quanto o código de 2015. O CPC de 73, ele prevê os embargos infringentes. Na verdade, qual é a relação desses embargos infringentes e a adequação dele, adequação procedimental desses embargos infringentes? Eles estão previstos lá no artigo 530 do Código de Processo Civil, obviamente de 73. Na verdade, o que acontece? A base deles, a grande estrutura, é quando um julgamento não unânime, um acórdão não unânime, alterar a sentença de mérito, originariamente esse aspecto, primeiro aspecto colocado. Então diz o artigo 530, né? O artigo 530 do Código de 73, estipulando aí algumas referências, né, básicas, para a gente entender então toda essa solução, né, e visualizar a alteração que foi dada. Lá no artigo 530 do Código de 73, ele vai nos dizer exatamente assim: cabe embargos infringentes quando o acórdão não unânime, portanto 2-1, houver reformado em grau de apelação a sentença de mérito, ou houver julgado procedente a ação rescisória. Então, na base, a explicação aqui é que você tem, por exemplo, um acórdão não unânime, né, a base aí, acórdão não unânime. E aí, portanto, nós temos, por exemplo, 2-1, né, que houver alterado sentença de mérito. Então, acórdão não unânime em grau de apelação altera sentença de mérito. Ou então, a parte final do artigo 530, que também é importante, entretanto, na prática aqui, a figura mais relevante em questões casuísticas seria essa parte inicial, quando altera a sentença de mérito. Mas o 530 ele termina, ou houver julgado procedente a ação rescisória. Vamos atentar para essa primeira parte aqui. O acórdão não unânime altera a sentença de mérito. O que acontece? Eu tenho aqui uma sentença, portanto, dada por um juiz, né, de primeiro grau, meritória, que acabou acolhendo a tese do autor. Se o acórdão é não unânime e alterou a sentença de mérito, isso significa dizer que estes dois aqui, dois desembargadores, pensaram contrários a um juiz, a um desembargador e a um juiz. Porque o juiz deu procedência, por exemplo, e o acórdão deu provimento ao apelo para julgar improcedente a demanda. Moral da história, se nós colocarmos em nível de magistrado, está 2-2. Dois desembargadores entendem que merece merece ser julgado improcedente o pedido, e um juiz e um desembargador entendem que merece ser julgado procedente. Então é criado um mecanismo de embargos infringentes para que o recorrente, aquele que tem interesse recursal, aquele que em tese está prejudicado, portanto, por aquele julgamento, possa levar este acórdão ao colegiado, para que o colegiado possa decidir, portanto, um colegiado de maior extensão possa decidir sobre aquela matéria, já que em tese está empatado. Só que, claro, nós afirmamos em tese porque se eu não recorrer, se eu não protocolar embargos infringentes, fica o acórdão 2-1, vitorioso, 2, né? Aí diz o 530 assim, ó, 531, interpostos embargos, abre-se-á a vista ao recorrido para contrarrazoar. Após o relator do acórdão embargado, apreciará a admissibilidade do recurso. 532, da decisão que não admitir os embargos, caberá agravo em 5 dias, né, para o órgão competente. Ele sempre fala em órgão competente, porque vai depender basicamente do momento em que é dado, do regimento interno, da realidade de cada um dos tribunais, né.
533, admitidos embargos serão processados e julgados conforme dispuser o regimento interno. Caso a norma regimental determine a escolha de novo relator, esta recairá, se possível, em juízo que não haja participado do julgamento anterior. Moral da história: os embargos infringentes eles são previstos no Código de 73, o seu cabimento está muito bem desenhado pelo artigo 530, quando eu tenho um acórdão não unânime que altera a sentença de mérito, ou que tenha acolhido a ação rescisória, basicamente postado na ideia de ter um caráter procedimental, muito afeta ao regimento interno do tribunal. Então, quem vai efetivar aí todo o procedimento, isso vai passar diretamente pelo regimento interno. O regimento interno vai, então, regulamentar todo o processamento dos embargos infringentes, ok? Essa parte inicial aí dos embargos. Tá legal, o que aconteceu pelo Código de 2015 sobre embargos infringentes? Podemos dizer, não aconteceu, porque os embargos infringentes deixam de existir como natureza recursal, como modalidade recursal. Quer dizer, não existem mais pelo Código de 2015 os embargos infringentes. Então vou colocar aqui porque nós sabemos que uma memória fotográfica, principalmente assim nas vésperas da prova, né, é uma técnica muito boa, né? Então, na verdade, o Código de 2015 deixa de contemplar embargos infringentes. E ele cria, no lugar dos embargos infringentes, uma técnica para ampliar o colegiado. Então, te liga aqui, ó. É retirado o recurso de embargos infringentes e inserido uma técnica de ampliação do colegiado. Técnica de ampliação do colegiado. E é interessante que é um procedimento, essa técnica de ampliação do colegiado, é um procedimento que não dependerá de requerimento. Ele vai ser efetivado, vai ser impulsionado de ofício. Então essa técnica aqui é oficiosa. Nós não temos a estrutura de contemplar um pedido de ampliação do julgamento ou basicamente um pedido de embargos infringentes. Não, na verdade é ampliado automaticamente aquele colegiado. Quando? Aí diz o 942, que veio no lugar do 530. Olha só, nós tivemos um recurso que foi extinto e no seu lugar uma técnica de ampliação de julgamento. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento, sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno. Também manda um pouquinho para o regimento interno. Em número suficiente para garantir a possibilidade da inversão do resultado inicial, assegurado às partes eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Qual é a peculiaridade importante aqui? Pode passar assim, en passant, sem um real aprofundamento, mas veja que o artigo 530, ele não está mais falando em acórdão não unânime que tenha alterado sentença de mérito, como diz o 530. O 942 diz assim, ó, quando o resultado da apelação for não unânime. Então, acórdão não unânime. O acórdão que julga a apelação não unânime. O acórdão que julga a apelação é não unânime. Ah, mas ele alterou a sentença de mérito? Não tem mais esse critério. Quer dizer, alterar sentença de mérito não é mais um requisito do novo Código de Processo Civil. Se alterou ou não alterou a sentença de mérito, não importa. Veja que questão para botar na tua prova. Não importa mais se alterou ou não a sentença de mérito. Acórdão não unânime. E aí eu vou levar esse acórdão não unânime para um colegiado de maior extensão, conforme dispõe o regimento interno. O 942 ele apenas afirma, esse acórdão de maior extensão tem que ser numa extensão necessária para que possa mudar o resultado do julgamento. Para que possa mudar, portanto, o resultado do julgamento. E aqui um ponto importante, embora não é recurso, essa ampliação de técnica do julgamento, embora não seja um recurso, nós não vamos chamar de recurso essa técnica, tem sustentação oral. Não é recurso, mas tem sustentação oral. Essa é a base aí. Então, sustentação
oral. E não para por aí, nós temos outro aspecto importante. Um aspecto que eu reputo assim, bem relevante também é a possibilidade de, nessa técnica de ampliação do colegiado, que se dá oficiosamente, perante um acórdão não unânime, não importa mais se alterou ou não alterou a sentença de mérito. É um acórdão que está caracterizado como ele, sendo não unânime, ponto. Não importa se alterou ou não alterou a sentença de mérito. Tem sustentação oral. E aqueles que votaram podem mudar o seu voto. Podem mudar o seu voto. Veja só no 942 assim, ó. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos, no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade do resultado inicial. Assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente perante novos julgadores. E é interessante que, se for possível, isso já vai ser feito imediatamente. Se aqueles embargadores já estão aptos a proferir o voto, já se faz imediatamente aquela ampliação do colegiado. Olha o que diz o parágrafo 1º, do 942. Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo os votos de outros julgadores que porventura componham um órgão colegiado. Então, na mesma sessão já passa. Parágrafo 2º, quando eu falei, os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Aí se diz assim, ó, de todo acórdão não unânime, toma cuidado, porque o 942 diz, quando a apelação for não unânime, o resultado da apelação. Aí diz o parágrafo 3º, a técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória, mesmo aspecto do 530, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo nesse caso seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição, previsto no regimento interno, porque ele toca sempre aí para a estrutura do regimento interno. E o inciso 2, agravo de instrumento quando houver reforma de decisão que julgar parcialmente o mérito. É que a decisão que julga parcialmente o mérito é uma decisão meritória e será atacada por agravo de instrumento. O julgamento antecipado parcial do mérito será atacado por agravo de instrumento. E se esse agravo de instrumento lá no tribunal for não unânime, o resultado, o acórdão proferido nesse agravo do instrumento, haverá, portanto, essa técnica de ampliação do colegiado. Haverá, portanto, essa técnica. Aí ele não se aplica ao incidente de resolução de demandas repetitivas, não se aplica ao incidente de assunção de competência, não se aplica a remessa necessária, e o inciso 3 do parágrafo 4º, não unânime proferido nos tribunais pelo plenário ou pela Corte Especial. Claro que pelo plenário eu já estou dentro daquela estrutura na maior composição. É interessante você entender que, embora esta técnica ela amplia permite a ampliação do colegiado, é uma ampliação do colegiado que se dá naquele próprio tribunal. Não vou passar para outro tribunal. No próprio tribunal eu vou ampliar o colegiado. Então veja que interessante, né? A estrutura da nova linha desses embargos infringentes, que deixam de existir como modalidade recursal. Nós temos uma ampliação do colegiado que não precisa ser requerida. Ela é determinada de ofício. Perante um acórdão não unânime, não fala mais, te liga nisso, acórdão não unânime que altera a sentença de mérito. Possibilidade de sustentação oral. A sustentação oral, pegando já esse gancho para a gente aprofundar em outras dicas, a sustentação oral, ela é um dos grandes pontos que acabou sendo ampliado, alargado pelo novo Código. Na verdade, nós já tínhamos uma determinação na Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB. Originariamente, esse Estatuto da OAB, que é de 94, ele fez uma previsão no seu texto de que em todo tipo de julgamento, em sessão pública de recurso, caberia a sustentação oral. A Associação dos Magistrados do Brasil entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e posteriormente foi declarado inconstitucional esse inciso, essa determinação do Estatuto da OAB. E aí ficou bastante no vácuo, assim, o que nós sabemos é que só tem lei, a lei vai regular quando cabe ou quando não cabe. Na omissão da lei, eventualmente o regimento interno.
Nós temos, por exemplo, por segurança, né, afirmar, por exemplo, que na apelação caberia sustentação oral, no agravo de instrumento não caberia. Aqui nos embargos infringentes, nessa nova técnica, embora não esteja vinculado a uma figura recursal, cabe sustentação oral. Outro ponto importante sobre sustentação oral, que para a gente arrematar esse bloco, está vinculado ao agravo de instrumento. Pelo novo código, o julgamento do agravo de instrumento, que julga a tutela provisória da urgência da evidência, caberá agravo de instrumento. Então nós temos a possibilidade do agravo de instrumento a possibilidade de sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento, quando ele julgar tutela provisória da evidência ou tutela provisória da urgência. São algumas peculiaridades aí postas no novo código, ok? Ficamos por aqui neste bloco. Bons estudos, até o próximo bloco.